Oi, Alessandra, boa noite. Boa noite, Lucy. Esperar só a Denise entrar, que é para a gente Certo. começar. Será que Denise não conseguiu entrar? Deixa eu mandar o convite novamente para ela. Tá. Pronto. Boa Boa noite, noite. Denise. Boa noite, Denise. Boa noite. Então, vamos começar. Eu vou começar me apresentando. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está aí para assistir essa live com a gente. Meu nome é Luiz Cavalcante, eu sou nutricionista. Eu me especializei em saúde intestinal e agora também estou fazendo uma especialização em emagrecimento e obesidade. Eu atuo mais na área clínica. E aí, como esse mês é o mês das mães, a gente resolveu se juntar para fazer essa live falando sobre os desafios da maternidade, da preconcepção até o nascimento. E aí eu convidei a Alessandra, que é também formada em nutrição. Ela tem especialização em gastronomia e cozinha autoral, em nutrição estética e saúde da mulher e está cursando uma pós na área justamente de nutrição materno-infantil. Atualmente, a Alessandra está aí gestante, esperando o Henrique. Uhum. Então, nada mais interessante do que chamar uma mamãe, né, de primeira viagem aí, que está iniciando essa jornada. E convidei a Denise, que é psicanalista, atua na área de relacionamento, dependência emocional e autoestima feminina. Denise também é mãe de uma bebezinha, então eu também sou mãe, só que eu já estou num período diferente, né? Eu sou mãe já de uma mulher de 29 anos e de um menino de 10 anos. Então, todas estamos passamos, né, por essa experiência, vivenciamos isso em diferentes momentos e queremos compartilhar do ponto de vista profissional e da experiência pessoal da gente esse assunto com vocês. E aí eu vou convidar agora a Alessandra, já fazendo uma pergunta a ela, sobre os principais desafios de Alessandra nessa jornada para ela se tornar mãe. Explica aí um pouquinho para a gente, Alessandra, como foi isso que você vivenciou, né, até chegar nessa gestação. Então, boa noite. Foi uma longa trajetória, tá? Eu sempre tive vontade de ser mãe, acho que desde que eu me entendo de gente, eu achei que ia ser um processo natural, fácil, simples, né? Assim como é para boa parte das mulheres, né? Então, o tempo passou, eu fui seguindo minha carreira profissional. E quando eu realmente fui em busca de ter meu filho, aí eu descobri que não ia ser tão simples nem tão fácil assim. Então, eu procurei a ajuda de vários profissionais, né, tanto médicos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas, enfim, das mais diversas áreas, né, para poder entender todo esse processo, me entender, me conhecer também e partir em busca dessa jornada. Então, foram alguns anos. Não vou entrar nos detalhes, porque aí já seria uma outra live, né? A história é longa, mas assim, foi um processo muito longo, dolorido, né? Mas que hoje, graças a Deus, estou aqui muito feliz, né, com meu filhinho gestando, né? E torcendo para dar tudo certo até o final da gestação. Ai, que bom, Alessandra. A Alessandra foi uma ex-tentante que agora ela conseguiu e a gente sabe que isso não é fácil para as mulheres que passam por essas tentativas e vem as frustrações, né? E vem toda a cobrança, até dos familiares que ficam aí quando vem o bebê, né? Então você cria toda uma expectativa e às vezes as coisas não acontecem. E a gente, como nutricionista, a gente sabe que a nutrição ela vai influenciar bastante nisso aí, nesse momento ainda antes da concepção, né?
Mas, e do ponto de vista psicológico, Denise? Como que a mulher ela pode enfrentar esse momento que ela vai se frustrando, que ela tenta engravidar e não consegue? Como que é isso? Como que o psicólogo pode ajudar nesse momento? Tá. Primeiramente, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, como tu mesma falou, do seguinte, de quando a gente quer pensar nessa questão de se tornar mãe, primeiro a cultura ela impacta muito no que a gente vai decidir, porque assim, primeiro que a sociedade ela pensa que é um destino biológico, que é algo assim pré-meditado, que toda mulher vai querer, que é um sonho. E aí a gente tem que se perguntar se realmente a gente quer se tornar mãe, se não é uma pressão dos familiares, se não é que o companheiro que deseja isso. Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é isso, porque só isso, por si só, já é 50% da ansiedade da mulher quando está nesse período de tentar ter a criança, que vai interferir bastante dela achar que ela não consegue, que está dando errado porque a culpa é dela, e existem muitas variáveis que vai interferir nesse caminho. E aí tem aquele estigma também de que engravidar naturalmente é uma coisa muito fácil, assim, já na primeira vez já vai dar muito certo, e aí quando eu passei por esse período de tentar, eu demorei uns 3 a 4 meses para poder, de fato, ter o meu positivo. Então, assim, essa coisa que a sociedade da gente diz de que, nossa, de primeira já vai rolar, já dificulta, sabe? E aí a gente tem que pensar o seguinte, de que quando a gente está nesse período tentando e a gente começa, a mulher ela fica muito ansiosa, e isso também vai impactar diretamente, a gente tem que pensar de que a ansiedade, quando ela vai tirando essa questão disfuncional, a gente precisa procurar planos de ação, por exemplo. Fazer terapia é algo muito interessante também. Se a pessoa realmente está vendo que 100% do dia dela ela só pensa sobre aquilo, ela se sente inferior, a autoestima dela está abalada por causa daquilo, mas a gente também pode procurar outras coisas para melhorar. Por exemplo, a gente pode fazer uma atividade física do que a gente gosta, não precisa só aquela coisa good vibes, um yoga, alguma coisa assim, relacionada à meditação, não. Algo que você se identifique, isso ajuda bastante. Também fazer coisas para relaxar ajuda, porque quando você está nesse período que está com ansiedade e está tentando, você tem que pensar, eu estou lutando contra ou a favor da minha ansiedade de ter o meu positivo. E aí, quanto mais a gente relaxar, a ansiedade ela vai diminuindo, a gente vai entendendo de fato qual é o nosso processo, qual é o nosso limite naquela situação. E uma das coisas mais importantes também é conversar com o médico. Se estiver tentando há vários meses ou há vários anos, procurar uma ajuda também médica para poder ver se tem outras variáveis além só do natural que não está, de fato, vindo o que a pessoa deseja. Certo, Denise. Deixa eu te fazer uma pergunta. E para as pessoas que cercam essa mulher que está nessa tentativa? Né? Como que a gente deve se comportar? Porque às vezes os familiares, os amigos ficam aí, não vai engravidar, e aí? Como que a gente pode acolher essa mulher sem ser inconveniente, sem constranger ainda mais ela ou gerar mais ansiedade? Uhum. Eu acho que a gente tem que criar o hábito de se autorregular do que é que a gente pode falar que vai contribuir de fato ou não. Porque na grande maioria, as mulheres de primeira viagem, elas já têm suas próprias inseguranças naturalmente. E aí, quando a gente encontra aquelas pessoas que dizem, isso é normal, já passei por isso, isso e aquilo, isso geralmente não tem contribuição. Então, eu acho que a gente tem que parar e refletir mesmo. A gente diz assim, isso que eu vou falar vai contribuir em alguma coisa na vida desta pessoa? Ou é algo assim que se eu não falar, nada vai mudar? Então a gente precisa criar esse hábito de se controlar, de ver o que é que a gente pode dizer ou não, sabe? E entender que a fragilidade da outra pessoa pode não ter sido a nossa. E a gente ridicularizar ou naturalizar uma angústia de outra pessoa, isso é muito perigoso, porque a gente está diminuindo o que aquela pessoa ela sente, e aí vai dar gatilho para aquela pessoa mais ainda e dificulta, sabe? Na gestação, nas pessoas que estão tentando, porque cada história é uma história.
E aí todo mundo é subjetivo. Então, nem o que funciona para mim, talvez não funcione para você, sabe? Então, eu acho que a gente pode, assim, pensar realmente no que a gente vai dizer. Acho que é o básico do primeiro de tudo. Ah, que bom. Ótimo. Alessandra, como a nutrição te ajudou nesse momento aí de pré-concepção? Como foi esse teu preparo antes de realmente de conceber o Henrique? Como que foi tua nutrição? Fala um pouquinho pra gente como que deve ser para essas mulheres, né, que estão aí nessa tentativa. Uhum. A nutrição, assim, ela foi essencial, né? Durante esse processo, né, de busca, de me autoconhecer, eu resolvi fazer a faculdade de nutrição justamente para me conhecer melhor, para me curar, para me tratar, né? E veio como um presente não só para mim, mas para todo mundo ao meu redor, né? Para as mulheres que eu possa ajudar. E a nutrição, ela é essencial nesse processo. Então, o ideal seria que todo mundo conseguisse planejar sua gestação, não apenas, né, em questões financeiras, ou mentais, né, psicológicas, mas principalmente na alimentação. Porque a alimentação, ela ajuda em todo o processo. Existem vários nutrientes, né, que quando o corpo ou da mulher ou do homem está em deficiência, pode atrapalhar toda essa questão da fertilidade. E aí eu coloco o homem também, porque a questão da fertilidade, ela não é um problema da mulher, né? Muitas vezes o peso fica em cima apenas da mulher, mas é um problema do casal, independente se o motivo da infertilidade seja da mulher ou do homem, né? Pode ser do homem, mas é do casal. Pode ser só da mulher, mas é do casal. É o casal que está tentando. Então, os dois precisam se adequar, né, numa melhoria de uma qualidade de vida, na prática de exercícios físicos e fazer toda essa mudança para poder receber esse bebê. Então, vitaminas como o ômega 3, né, vitamina B9, que é o famoso ácido fólico, tem que ser tomado antes, né? A vitamina D, a vitamina B12, são algumas vitaminas que você não tem que começar apenas quando começar a gravidez. Você tem que começar a pensar nelas antes, né? E fazer toda uma avaliação para ver quais as vitaminas que você está em deficiência. Então, aumentar o consumo de frutas e verduras, aumentar o consumo de pães integrais, de grãos integrais, desculpa, de fibras, diminuir o consumo de cafeína, né, excluir de preferência, né, se você puder conseguir, excluir a cafeína, excluir as bebidas alcoólicas principalmente, né? E no caso, por exemplo, de mulher com endometriose grave, ela tem que realmente excluir a bebida alcoólica. Ela não pode beber de jeito nenhum. Então, há casos e casos, né? Depende, né, da avaliação individual de cada mulher, de cada casal, né? Mas é manter esse processo, né, de uma vida saudável, de uma alimentação saudável. Se você pode começar um ano antes, melhor ainda. Ah, não comecei um ano antes. Começa pelo menos 3 meses antes. Procura um profissional que vai fazer todos esses ajustes para você, para poder preparar o seu corpo para poder começar a gestação. Não comecei e de repente estou grávida. Foi no susto, não fiz nada, não estava me alimentando bem, estou com as vitaminas tudo deficiente, não estou praticando exercício. Começa da forma que você está, como você pode. Então, começou, está grávida e não fez nada disso, procura um profissional que vai te orientar para você começar a partir dali uma mudança, né, que vai fazer bem, não só para você, mas também para o bebê. Interessante isso. Realmente você tocou num ponto que muita gente acha, né, que só é importante a mulher cuidar da sua alimentação, se preparar para a gestação, que só a mulher vai influenciar nisso. E é importante também esse preparo dos homens, né, dos futuros papais, né, porque isso vai contribuir ali para a formação daquela criança. Afinal de contas, a criança não é só formada com as características genéticas da mãe. O pai também vai passando isso, passa isso, né? E a gente hoje fala muito sobre essas condições epigenéticas, que começam aí nesse momento, antes mesmo da concepção, envolvendo tanto o pai
como a mãe, é lógico que durante a gestação a gente vai ter uma influência muito maior, né? E durante agora esse período de gestação, como é que a nutrição está contribuindo para esse momento? Então, nesse período, eu acho que o que eu quero destacar principalmente é que existe um mito, né? As pessoas, quando engravidam ou veem uma grávida, a primeira coisa que diz é: vai comer por dois. E isso é um mito, gente. A grávida não precisa comer por dois. Ela precisa se nutrir por dois, o que é totalmente diferente. Então, muitas mulheres acham, porque eu estou grávida, eu posso comer de tudo. E aí, na gestação, aumenta 20, 30, 40. Tem mulheres que chegam a aumentar 60 quilos numa gestação. Então, é quase o dobro do peso que ela tem. Então, tem que ter essa consciência na questão do que comer e como comer, né? Então, é liberado vários alimentos, você não precisa estar se preocupando tanto na questão de quantidade, mas de qualidade. Então, alguns alimentos precisam, de fato, ser excluídos, né? Por exemplo, a cafeína, como eu falei, até na pré-concepção deve ser excluída, na gestação ela deve ser excluída sim. Então, quando eu falo em cafeína, não é só o café, são os chás, por exemplo, chá verde, né? Ele tem alta concentração de cafeína, você não vai poder tomar. Refrigerantes, principalmente a Coca-Cola, então tem muita gravidinha que diz, eu vou continuar tomando a minha Coca. Tem que ter esse cuidado, tirar isso daí, porque vai ser prejudicial para a mãe e também para o bebê. Pode acarretar várias doenças, né? Como diabetes, trazer aí uma pré-eclâmpsia, né? Enfim, outros alimentos que a gente deve excluir, a canela, né? A canela, ela pode induzir, né, a contrações e, consequentemente, o aborto. Então, no início da gestação, é não consumir canela. Então, não pode nem um chazinho de canela, né? Os chás, existem poucos estudos, na verdade, em cima dos chás. Então, aquilo que não é muito estudado não é muito indicado, né? Justamente por falta de estudo. Então, hoje, os chás que são permitidos para gestante são chás de frutas, né? Ou o chazinho de gengibre, né? Que vai ajudar aí no enjoo. Carambola também não é indicado o consumo. Bebidas alcoólicas nem pensar, nem uma tacinha. A mulher toma uma taça de vinho, por exemplo, na gestação, é como se o bebê estivesse tomando 7 taças de vinho. Então, já pensou? Com uma tacinha você está super embriagando aí o seu bebê. E isso aí pode acarretar muitos problemas, tá? Então, industrializados também, fast foods, refrigerante de forma geral, pipoca de micro-ondas, aquelas que já vêm pronta, adoçantes artificiais, corantes, sucos de caixinha. Tudo isso, além de não ser bom para a saúde, ainda pode acarretar alergias. Então, tem que ser excluído também. Leites e queijos que não são pasteurizados. Aqui a gente tem o costume de comer muito queijo coalho, né? Então, o queijo coalho que for consumir, consuma aquele comprado no supermercado, que vem embalado a vácuo, que tem uma certificação. E não aqueles queijos caseiros, que é muito gostoso, você compra na feira, mas não tem, você não sabe a procedência. Então, esses aí tem que evitar. Suco de uva também e frutas vermelhas não deve ser ingerido no início da gestação. Por quê? Porque eles contêm muito resveratrol e aí isso é bom antes da gestação, mas depois ela pode induzir um aborto. Então, evitar açaí, por exemplo, a casquinha do amendoim também deve ser evitada no início da gestação. Uva, no máximo você pode comer se for uma porção, né, por dia, mas sempre lembrando a questão da quantidade. Não pode sentar e querer comer um cacho de uva inteiro. Não vai fazer bem, mesmo sendo fruta. Então, carnes e peixes, por exemplo, tem que ser cozido. Nada de sushi, de comer carne crua, peixe cru, também não pode na gestação.
A cúrcuma, por exemplo, que a gente é muito bom antes da gestação, principalmente para quem tem SOP ou endometriose. Mas na gestação já não é bom, também pode induzir o aborto. Então, esse aí também é preciso tirar. O chocolate, né, o cacau em si também é preciso ter um bom cuidado no consumo, porque são estimulantes, né? E aí pode induzir o aborto também. Então tem que ter uma certa cautela. O açúcar, né, de forma geral, é importante tirar, né? Até porque para não o metabolismo da mulher ela muda totalmente durante a gestação. Então ela não tem uma pré-diabetes, por exemplo, mas pode chegar até uma diabetes gestacional. E aí é importante esse controle da alimentação, o controle do açúcar, justamente para não ter esses problemas. Ok, Alessandra. Então, você falou nessa questão, né, desse controle, desse cuidar com o peso, e realmente isso a gente deve tentar, para aquelas que estão se planejando, fazer esse controle antes mesmo do período da gestação, para não chegar na gestação com sobrepeso ou com obesidade, que a gente sabe que isso é um fator que pode favorecer o desencadeamento tanto de uma diabetes gestacional, como também de uma hipertensão, que pode levar também aí à eclâmpsia, né, um problema de eclâmpsia. Você falou essa questão do chá, né, que tem que se ter realmente muito cuidado, porque tem chás que são abortivos, então ter esse cuidado. Falou essa questão aí das frutas vermelhas, que durante esse período do início da gestação, né, que é para se ter bastante cuidado. E aí a Mariana, ela fez uma pergunta a respeito das saladas, essas saladas que a gente consome na rua. Então, Mariana, isso é bom a gente ter bastante cuidado, porque a gente não sabe a origem dessas saladas, a procedência, e corre o risco da mulher se contaminar, né, pegar uma toxoplasmose, que a gente sabe que em determinado período da gestação, isso pode levar a trazer consequências tanto para o feto, pode chegar a ser até abortivo. Então, o ideal é que você evite esse tipo de alimentação na rua de origem que você não duvidosa, né, que você não tenha certeza da qualidade. Durante esse período de gestação, também é um momento onde a mamãe é muito cobrada, né? E vem aquela cobrança da outra que está grávida, que diz, olha, meu filho mexeu, o teu não mexe, o meu faz de tudo. É capaz da criança até falar ainda na barriga, porque o meu tá assim, o meu tá não sei o quê. E vem a cobrança de todo mundo, né? E como a mulher deve enfrentar, como a mulher pode enfrentar isso, Denise, durante esse momento de gestação, que a mulher fica tão insegura, é um momento de tantas mudanças na vida dela, né? Como enfrentar esse momento? Olha, eu acho que nessa situação a gente tem que trabalhar muito a autoestima dessa mulher. Porque assim, está nesse processo de transição para se tornar mãe, de ser mulher e ser mãe, é uma coisa muito difícil, porque a gente vai se redescobrindo outra pessoa, vai tendo outros gostos, vai tendo outra visão do mundo. Então, trabalhar a autoestima é uma coisa importante. Saber quais são os nossos valores, saber o que eu quero, como eu posso me portar, me posicionar também, porque é uma coisa muito interessante. A gente precisa estudar, ler, procurar mesmo se qualificar nesse sentido de entender nesse período que a gente está passando, porque conhecimento é muito importante, porque assim a gente vai evitar de ter, como é que eu posso dizer, de ser atingido pela experiência da outra pessoa, sabe? Que você mesmo falou, o meu só falta falar e o teu não mexe nem um pouquinho, sabe? E aí a mulher acha que o problema tá nela, que ela deveria fazer alguma coisa para que isso mudasse. E não, a experiência ela é diferente de mulher para mulher. Então, assim, investir nesse autocuidado, ele é bem interessante. Como é que a gente pode investir? A gente pode fazer uma autoterapia na gente mesma, de descobrir coisas em nós mesmos, a gente sentar cognitivamente, escrever o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são as minhas dúvidas, o que eu posso melhorar como pessoa, o que é que eu posso descobrir mesmo que eu acho que eu não sabia antes. E também, terapia, ela pode ajudar muito na gente nessa questão da autoestima, de nos olhar mais internamente. Que a gente acha que a autoestima é só essa coisa física, sabe? Da gente tá linda, tá maravilhosa, mas vai muito além disso. A gente precisa ir além, a gente não pode reduzir o que a gente é num ponto específico, porque aí o que é que vai acontecer?
frente a essa nova experiência que a gente está passando. A gente vai se sentir mal, a gente não vai confiar na gente, vai duvidar em tudo que a gente acredita. Então, quando a gente olha para dentro e a gente vê que confiamos em nós mesmos, que sabemos o que estamos fazendo, que essa decisão ela foi bem planejada ou não, mas ao longo do período você vai se entendendo, as opiniões e os posicionamentos das outras pessoas, eles tendem a não nos atingir muito, sabe? Porque a gente já se conhece bem. A gente não pode se conhecer 100%, digamos assim, mas eu acho que nos 60% a gente pode trabalhar e ver essas questões. Verdade. E assim, é um momento da gestação, principalmente a primeira, e quando chega com o primeiro neto, em que todo mundo quer dar pitaco, né? Aí vem a avó materna, a avó paterna, vem primo, vem amigo, todo mundo quer criar essa criança, quer dar pitaco na gestação. É um momento de cobrança também a respeito da beleza feminina, a mulher não pode engordar, não pode ter estria. E é um momento de bastante insegurança. Você falou desse autoconhecimento e como também lidar com essa família, Denise, esses amigos, sem ser inconveniente, porque nem sempre a gente pode dizer, olha, fica na tua, não quero saber da tua opinião. Né? Como você falou, acho que até no início, pensa naquilo que você vai falar, né? Se realmente vai contribuir, se a pessoa quer receber isso. Mas fala mais um pouquinho para a gente como lidar com todos esses pitacos, essas sugestões. Tem uns Isso, casos é que dá verdade vontade de mesmo. mandar ficar na tua mesmo, né? Era o que eu ia dizer agora. Tem hora que dá, mas às vezes a gente não quer passar Uhum, essa impressão, sabe? Não quer ser grosseira com a pessoa, porque muitas vezes é alguém da família uhum. e a gente tem uma empatia. Sendo que eu acho que primeiro que a gente tem que pensar é que cada experiência de maternidade não é uma regra. Sabe? Não é uma verdade absoluta, porque eu acho que é isso, que todo mundo acha que tem uma coisa que é padrão, que todo mundo tem que seguir, sendo que em cada família a gente tem aquele padrão normal que a gente se espelha, mas a gente vai adaptando. E aí todo mundo, no geral, tem que entender que eu penso de uma forma, a Lúcia de outra, a Ale de outra. Então, o que funciona para mim, talvez não funcione para vocês. E a gente vai se adaptando com a nossa rotina, com a nossa realidade, com o que a gente acredita. Mas aí tem algumas pessoas que acham que ou é isso ou não é nada. E aí quer convencer a própria verdade para outra pessoa. E aí, quando eu falei, a gente tem que se regular às vezes do que falar, porque às vezes pode até não ser proposital, mas a gente tem que perceber isso na gente, do que vai ser construtivo ou não. Mas aí tem gente que não vai fazer esse esforço pela gente, e aí a gente tem que ter um posicionamento melhor. E aí eu acho que o que a gente pode fazer? A gente pode refletir o que a pessoa está falando e a gente abstrair se trouxer algo de bom para nós. Senão, eu acho que é interessante a gente filtrar e abstrair, porque a gente tem que medir em que briga a gente vai entrar. Se aquilo, de fato, vai mudar alguma coisa ou se a pessoa ela só está falando em uma verdade imposta. Porque tem isso também, da gente saber do que a gente vai conversar com a pessoa. E se não vai mudar nada, então não adianta eu dizer a minha opinião. Então eu posso continuar com a minha opinião, posso filtrar algo de bom do que a pessoa dizer e o resto eu descarto. E aí eu estabelecer limites para a pessoa. Por exemplo, quando a gente trabalha a questão da autoestima na gente mesmo, a gente sabe quais são os nossos limites e os limites que a gente dá para outra pessoa. E a gente faz isso se posicionando, estudando, como eu falei, porque quando a gente sabe, a gente estuda, a gente está bem nutrido de conhecimento, a verdade do outro, ela não é uma coisa que a gente não pode mudar, que a gente não pode conversar. Então, assim, eu vou me posicionar frente àquela opinião, eu não concordo, mas tudo bem, você com a sua, eu com a minha, e a gente vai vivendo. E a gente, por exemplo, tem várias formas de a gente falar alguma coisa de uma forma diferente. Por exemplo, uma pessoa vai dizer, mas na minha época, o padrão, na minha época, criança apanhava, criança não fazia birra. Mas a gente pode dizer, olha, mas eu acredito que uma boa educação saudável não seja com violência. Então, na minha casa,
na nova educação que eu aprendi, isso não se inclui, tudo bem? Então, tudo bem que você pense dessa forma, a cultura faz a gente acreditar nisso, mas eu acho que essa forma que eu estou pensando está correta, tudo bem? Entende? Veja, eu quis comunicar, mas aí eu posso também falar de uma forma melhor para falar com a pessoa. Não porque eu quero que a pessoa ela se sinta bem, mas porque a gente quer também proporcionar um momento de reflexão para a pessoa. E talvez se a gente for grosseiro, se a gente já for tudo alvoroçado, a pessoa só vai receber aquilo como uma crítica e não vai aprender nada de novo, sabe? E aí a gente sempre tem que proporcionar uma reflexão. Não ficar ensinando o tempo todo, porque seria legal que todo mundo, né, fosse lá, procurasse, estudasse, mas às vezes isso não vai acontecer. Então, se a gente pode passar um pensamento diferente, eu acho que é interessante. E o mais importante, confiar em si mesma. Eu acho que a gente saber o que a gente acredita e a gente validar e a gente dizer, não, isso que eu acredito, para mim, é o correto. Eu acho que a opinião do outro, ela não frustra o que eu acredito. Acho que a confiança é um ponto alto que precisa trabalhar bastante na maternidade, porque maternidade é uma coisa assim muito delicada que todo mundo sabe, todo mundo se envolve e na criação ainda mais ainda, todo mundo tem uma opinião, todo mundo sabe o que fazer de certo, sabe? E nunca o que o outro pensa é de fato importante, só o que eu acho, só o que eu vivi. E quando a gente confia na gente e a gente sabe que aquilo é certo, é um bom caminho a ser seguido. Perfeito, é isso mesmo. Essa semana eu até encontrei com a Alessandra e a gente não deixa de não contar as experiências entre a gente, né? E eu até disse para ela, olha, Alessandra, para mim, o meu filho funcionou dessa forma, eu fazia isso. Mas aí você vai ter que ver aquilo que vai se encaixar para você, né? Porque o que funciona para mim talvez não funcione para outro, o que eu acredito, talvez a outra pessoa não acredite. E eu acho que todo bebê, ele nasce com um manual de instrução que só a mamãe e o papai Sabe conseguem ler, ler. né? Só. Então, no momento certo, você vai saber o que vai fazer com o seu bebê. Né? Quando a mulher, quando ela recebe a notícia de que está grávida, ali já nasceu uma mãe. Né? Ela já começa, tudo muda na mulher nesse momento. Ela já começa a se preparar para realmente o nascimento do bebê. Né? E ela vai saber como lidar com cada momento melhor do que ninguém. Né? Então a gente tem que respeitar realmente isso. E E a cada Alessandra agora fala como a nutrição pode contribuir para depois que esse bebê nascer, ajudar a Uhum. mamãe, como que isso é importante para a mamãe aí nesse momento depois do parto. E assim, Luz, complementando aí o que vocês falaram, cada família vai encontrar a sua melhor maneira, né? Então, a gente sempre vai olhar exemplos, né? Absorver, como o Denise falou, aquilo que melhor se encaixa, mas cada um vai seguir o seu caminho, né? No puerpério, não só no puerpério, né? Mas durante toda essa jornada aí da mulher, desde a fase que ela está tentando, na gestação ou depois, eu acho que o acolhimento é o principal. Então, a mulher tem que se sentir acolhida, né? Porque é pressão de todo lado, seja antes, durante ou depois. Então, o acolhimento, ter uma rede de apoio de fato, que seja para acolher essa mulher, porque no puerpério ela vai estar assim esgotada, né, gente? Vai estar com as emoções à flor da pele, vai estar com um bebezinho novo ali para cuidar, né? Quando é marinheira de primeira viagem, como eu serei, né? Então, assim, vai ter muita coisa, muita novidade. E o acolhimento, o olhar, a empatia, o olhar empático das pessoas ao redor é que vai fazer muita diferença. Né? Porque vai estar uma mãe cansada, com sono, e é o momento que ela vai ter que se dedicar ao bebê ali para a amamentação, principalmente. Então, para suprir as necessidades daquele bebê. E aí, até falando, se ela engordou muito na gestação, muitas vezes vem a cobrança, agora que teve o bebê tem que emagrecer da noite para o dia, né? E as coisas não são assim, né? Não é assim que funciona. Se você ganhou 20, 30 quilos durante a gestação, você não vai emagrecer no primeiro mês tudo isso.
né? Vai perder ali um pouco da questão do peso do próprio bebê, da placenta, enfim, de tudo ali que se construiu, mas os demais quilos ainda vão ficar. Então, o fato de amamentar, a mulher já perde cerca ali de 600 calorias por dia. Então já é muita coisa. Não é o momento da gente ficar pressionando essa mãe ou ela mesma se autopressionar para poder fazer uma restrição ou fazer uma dieta muito restrita para poder emagrecer. É um momento que ela precisa se cuidar, precisa se alimentar bem para poder passar tudo isso para o bebê. Então, tem a questão, quando é um parto cesariano, vem também a questão da cicatrização. Então, é muito importante alguns alimentos ela está ingerindo, como carnes, queijos, ovos, iogurte, aveia, frutas, amêndoas, vegetais verde escuro. Então, tem toda uma parte nutricional, né, que vai ajudar. Algumas vitaminas também são essenciais, como a vitamina A B12, B6, vitamina D, vitamina C, cálcio, ferro, porque o momento que ela da amamentação, ela está passando tudo isso ali para o bebê. Mas ela também não pode ficar fraca, né? Ela tem que se cuidar. E aí, quando o bebê, por exemplo, tem algumas alergias, já vem restringindo a alimentação da mãe, porque tudo que ela come vai passar ali para o bebê. Então, não adianta só focar, vou focar no meu peso agora, vou emagrecer, e aí deixar de se cuidar, fica fraca, né? Começa a aumentar a ansiedade, a depressão, e às vezes não sabe por que isso está causando, e é justamente a falta de nutrientes, vem tudo da alimentação. Então tem que continuar os mesmos cuidados, não ingerir bebida alcoólica, evitar os produtos industrializados, né? Principalmente os ultraprocessados, a cafeína continua evitando, o açúcar, né? Fritura também, né? Comer coisas muito gordurosas também deve ser evitado. Então tudo isso vai ajudar nesse processo para que seja um momento leve, né? O que a gente quer é que esse momento, do início até o fim, seja um momento leve, né? Que ela curta essa gestação, que ela curta esse bebezinho, né? Que está chegando, essa nova vida, e não que fique um momento tão estressante que ela corta o leite, não quer mais amamentar, e aí segue com outros problemas. Então, o cuidado, principalmente agora, é na mãe, né? Para que ela tenha condições realmente de cuidar do seu bebê. Perfeito, perfeito. E aí é um momento que o pai contribui bastante, né? É um momento que ele precisa estar ajudando aí nesses cuidados com o bebê. E assim como toda a família, agora é a hora realmente de ajudar. Né? A vovó, que eu estou vendo a vovó Coruja aqui dizendo que está super feliz com o netinho Henrique que está chegando. E estamos, viu, vovó? Estamos todos felizes com o Henrique. Né? E é o momento agora de ajudar essa mulher nesse cuidado, principalmente na alimentação, que muitas vezes você não tem tempo nem de tomar um banho, né? Falta tempo até para dormir. Então, você precisa realmente desse acolhimento da família, é um momento super importante. E Davi, que é meu filho, que entrou aqui na live, ele está perguntando se tem plano alimentar. Sim, Davi, tem plano alimentar para a mulher durante a gestação, tem plano alimentar para depois, no momento, no início depois da gestação, logo no início, nesse período de amamentação. Sim, é super importante, é por isso que existe nutricionista materno-infantil, que é para cuidar de toda essa parte aí, que são especializadas justamente em cuidar dessa mamãe nesse momento tão especial. Denise, Lúcia, oi. Só antes de tu passar, já aproveitando essa pergunta de Davi, na gestação é importante que pelo menos a gestante procure o nutricionista pelo menos uma vez em cada trimestre, porque as necessidades nutricionais dessa gestante vão mudar. Então, no primeiro trimestre é uma forma, no segundo é outra, no terceiro é outra. E depois também, no puerpério também. Então, precisa sim consultar e verificar as necessidades de cada um desses períodos, tá? Bem colocado, Alessandra, bem colocado isso mesmo. Então, Denise, em relação a essa questão
do cuidado consigo mesmo da mulher logo após esse momento do parto, né, e desse cuidado do bebê. A gente sabe que muitas mamães vão ter problemas de depressão pós-parto, é um momento bastante delicado, né? Então, como a mulher enfrentar tudo isso, manter esse equilíbrio entre o cuidado com ela e o cuidado com esse recém-nascido, todo esse momento tão novo. Tá, esse é um momento, assim, bem difícil, né? Todas nós sabemos, e a Lê vai acabar passando por isso também. E aí a gente tem que pensar o seguinte, que uma coisa bem interessante que você falou foi que o que é que o pai ele pode fazer? Porque tem muitos pais que falam assim, ai, o que é que eu posso fazer que a criança ela só quer o peito, ela só quer ficar com você. Aí nesse caso, o companheiro ele precisa apoiar a mãe nesse momento, sabe? A mulher. Apoiar de que forma? Fazendo o almoço, ajeitando as tarefas da casa, sabe? Saindo essa sobrecarga da mulher, porque fica essa questão de a casa vai estar desarrumada, isso eu não vou dar conta disso e disso, estou muito cansada, preciso descansar, o bebê quer mamar. E aí esse companheiro, ele pode de fato fazer esse apoio nesses pontos e também apoiar a mulher no momento que estiver amamentando, porque no começo é bem difícil, o seio fica bem sensível, racha, sangra, e aí apoiar, sabe? Isso é bem importante. E aí os outros pontos que a mulher ela pode tomar conta nesse sentido é da gente, para quem puder e morar junto de familiares, como você falou, é formar uma rede de apoio. Isso é muito importante, porque a gente precisa entender que nesse momento a gente sente aquele sentimento que a gente quer dar conta de tudo e às vezes a gente não vai dar conta de tudo. Então a gente precisa olhar para a gente e dizer assim, eu preciso de ajuda, eu não vou dar conta de tudo. E já fazer esse movimento, ele é difícil da gente dizer pra gente mesmo que a gente precisa de outras pessoas, no momento que as pessoas, elas dizem assim, você precisa dar conta, digamos assim, agora é a hora do vamos ver, para ver se você de fato vai conseguir. Então, assim, essa pressão que as pessoas elas fazem para que a mulher ela dê conta de tudo, isso faz ela pensar que ela não pode querer ajuda, que ela não pode ser apoiada por outras pessoas. E aí a gente trabalhar durante a gestação e nesse momento essa questão do autocuidado e dizer eu preciso de outras pessoas, eu preciso formar de alguma forma uma rede de apoio, tá? Eu acho que exercitar também a calma nesse momento é uma coisa bem interessante. Por quê? A chegada de uma criança nova, sendo uma mãe que já tem uma criança, uma mãe de primeira viagem, a gente fica muito naquele quesito de eu não posso me estressar, ou porque eu vou estar sendo uma mãe ruim, e etc. E aí a gente tem que pensar que muito do que a gente vai construindo nesse período é o que a gente absorve de outras pessoas, e principalmente da internet, das mães maravilhosas, das mães que não se estressam, que não tem nenhum tipo de raiva, sendo que todo mundo sente isso. Raiva e estresse não dá para impedir, ele vem. Agora, o que é que a gente pode fazer de bom com esse sentimento, sabe? Então, a gente precisa acolher esse sentimento de eu vou ficar estressada, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar sobrecarregada. E tá tudo bem, isso é muito normal, eu não tenho como impedir, eu não vou parar de sentir esse sentimento o resto da minha vida, mas eu posso fazer algo de bom com ele, sabe? De se acolher. Então, a gente precisa construir essa ideia sobre esses sentimentos que a gente acha que é feio, que a gente não pode sentir, e também ter calma com nós mesmos. Não é nem com a situação, é da gente olhar pra gente e ter calma no processo, porque ele não vai durar para sempre. Ele é um período que a gente vai viver aquele período, mas que um dia ele vai melhorar e vão ter outros desafios ao longo que o tempo ele vai passando, tá? Compartilhar os nossos sentimentos, ele também é interessante, porque às vezes o processo da maternidade ele pode ser uma solidão que a mulher ela vai sentir, porque mesmo tendo a rede de apoio, ainda assim tudo vai ser sobre ela, vai se sobrecair. Então, assim, compartilhar os nossos sentimentos é interessante. Se tem uma pessoa de confiança, fala o que está sentindo. Se puder fazer uma terapia, puder investir nisso, isso é interessante. Conversa com o teu companheiro, porque é nesse momento também que o relacionamento, ele cresce, sabe? Da gente compartilhando as nossas dores, a outra pessoa acolhendo,
certo, entendendo o que a gente está sentindo. E também saber receber ajuda, sabe? De dizer, eu estou pronta também para dar tudo de mim, mas também reconhecer que talvez eu não possa dar 100% agora, mas eu consigo receber essa ajuda de qualquer pessoa que seja, sabe? E também entender que vai existir pessoas que elas vão ser inconvenientes, que elas vão querer impor a verdade delas, principalmente mais ainda nesse momento, e a gente saber dar limite para essas pessoas. E aí, quando a gente olha para a gente e fala assim, eu estou aberta a uma rede de apoio a receber ajuda, mas uma ajuda que vai, de fato, contribuir para a minha rotina e para o meu crescimento e não para me diminuir como pessoa. Porque, além de tudo, a pessoa que vai estar lá ajudando essa mãe, ela precisa observar o que essa mãe necessita e a demanda que ela vai trazer e estar naquele ambiente para aquilo. Não para dizer você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, esse é o certo, esse é o errado, porque esse não é o interessante. O interessante é a gente observar o que pode no momento acolher. Eu acho que essa é a palavra certa. Muito bom, perfeito. Como você falou, né, dessa questão do corpo, eu acho que é importante a gente cuidar da nutrição, procurar fazer alguma atividade física, um exercício físico, se possível, né, cuidar dessa questão psicológica. É um momento realmente que requer cuidado, mas é um momento de entrega para se viver a maternidade. É um momento que o corpo da mulher ele muda, né, que a gente vai ficar mais pesada, que aparece estria, né, que isso é normal acontecer. E vamos viver isso, vamos vivenciar sem estar preocupada, eu tenho que voltar ao peso de antes, ou ficar até mais magra do que antes, eu vou ter um bebê, já vou correr para fazer uma drenagem linfática ou para fazer uma plástica, né? Ficar com esse tipo de preocupação. É um momento tão mágico, tão bonito, tão sublime, então vamos vivenciar esse momento com essa criança, vamos aproveitar isso, porque vai passar, esse momento vai passar, teu bebê vai crescer, e daqui a pouco você vai poder novamente ir em busca desse corpo, dessa beleza, não descuidando da saúde, né? Então, eu acho que é um momento mesmo de vivenciar essa experiência fantástica de ser mãe. Então, a gente vai caminhando agora para o final da nossa live. Eu queria que a Alessandra fizesse suas considerações finais, depois a Denise e depois eu encerro. Não, gente, só agradecer a vocês, né, a todo mundo que participou aqui, que fez pergunta, né, e o Dia das Mães está chegando, né, eu acho que essa questão da maternidade, independente que tipo de mãe você é, né, se de primeira, de segunda, né, se uma mãe que gestou ou não, né, então, existem vários tipos de mãe, mas todas são mulheres, né, que passam por momentos bons e ruins, momentos difíceis e que precisam de acolhimento. Né? A gente planeja, né, planeja muito, faz as coisas, às vezes acha, vai ser assim, assim, assim. Nem sempre acontece, né? Você falou da gestação, Lúcia, eu me lembrei aqui, porque dos exercícios, na verdade, porque eu planejei, eu digo, na minha gestação eu vou fazer pilates, vou fazer hidroginástica, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou ser bem ativa. Aí, só que... Ai, desculpa. Travou um pouquinho o vídeo da Alessandra, vamos ver se ela consegue voltar. Enquanto isso, Denise, se você quiser falar, pode falar, fazer suas considerações, depois a gente volta para ela. Tá bom. Eu queria complementar uma coisa que tu falou sobre a questão dessa cobrança, sabe? Depois que a mulher tem esse bebê de querer emagrecer logo, sabe? Eu acho que isso reflete muito o que nos é passado na internet, sabe? Porque assim, a gente pega um recorte
sabe? De uma realidade de uma pessoa e acha que aquilo é o todo, mas é apenas algo que a pessoa ela quer mostrar. Então, assim, às vezes a gente toma isso para nós e acha que a gente precisa daquilo também, sabe? Que a gente precisa dali, botar com a barriga chapada já 3 dias de bebê nascido, sendo que não é dessa forma. Cada corpo vai retornar ao seu devido lugar no momento que ele precisa e a gente não precisa ter essa pressa, a gente tem que viver o processo. Eu acho que a gente precisa se entregar a cada passo que a gente está escolhendo para a nossa vida e viver verdadeiramente esse processo para que a gente possa, assim, se sentir feliz, sabe? Porque, assim, a gente vai ter tempo de poder emagrecer, de poder ficar da forma que a gente quiser, mas aí viver verdadeiramente o processo, digamos assim. Ótimo, perfeito, verdade. Então, Alessandra, pode Eita, concluir voltei, você. minha gente. Desculpa aí. Saiu caindo tudo aqui. Enfim, o que eu estava falando da questão do planejamento. Às vezes a gente planeja muito, mas a gente também tem que estar preparado que nem sempre o nosso planejamento vai ser cumprido à risca aquilo que a gente planejou. Então a gente tem que estar adaptado àquilo que a situação está nos parecendo. Eu falei da questão dos exercícios porque eu pensei, eu vou fazer pilates, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No final a médica disse, não, você não vai fazer nada. Você não pode, vai ficar quietinha. Então eu digo, ai meu Deus, eu digo, então pronto. E a gente obedece e vai seguindo. Então a gente faz aquilo que pode com aquilo que a gente tem. Então, o que eu quero deixar aqui é que quando vocês acolham essas mães, né? Sejam elas uma tentante, né? Que está iniciando o processo, que está tentando, ou que já está gestando, ou que já está com seu bebezinho, ou que já está com seu filho grande, enfim, menos julgamento e mais acolhimento, né? E estamos aqui para ajudar no processo nutricional, naquilo que for possível, né? A nutrição, ela cresceu muito, né? Então, existem muitos estudos em cima da questão da alimentação, né? E isso só vem agregar nesse processo aí para quem está em busca dessa maternidade. Ótimo, Alessandra. Então, eu encerro a live, eu agradeço aí a participação da Denise, que foi maravilhosa, da Alessandra. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mamães, para as amigas da gente que participaram, as familiares aqui dessa live, para quem vai assistir depois. Um feliz Dia das Mães especial para as duas aí, né, que me ajudaram aqui nessa live comigo. E para as nossas mães, né? Um beijo para as mães da gente. E para minha mãe também. Mãe, eu te amo, mãe. Um beijão. Feliz Dia das Mães. Beijo, meninas. Beijo para vocês. Beijo, Boa gente. noite. Feliz Dia das Boa noite, Mães. gente. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau. Tchau.